Olá, felizes! Hoje nós vamos continuar falando da estrela de Davi, que, como já foi dito, a estrela de Davi representa o homem da carne e o homem do espírito, que é o triângulo apontando para cima, é o homem do espírito, é o sacerdote, o triângulo apontando para baixo é o homem físico, é o empresário, é o pai de família, enfim, é o homem físico, seja ele quem for. Nós temos, como já foi dito, a estrela de Davi é também o número 8, e o número 8 também representa o homem da carne e o homem do espírito. O número 8 representa a graça de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. E tem mais uma curiosidade na ciência e na comunicação no mundo. O número 8 deitado, quem observa essas coisas já viu que, inclusive, tem empresa que o símbolo dela é o número 8 deitado. O que significa? Significa o infinito, ou a eternidade, ou, enfim, essas coisas. Pois bem, como Davi, toda a vida de Davi, nós temos na Terra 5 grupos de pessoas. Os chamados, nós vamos falar sobre isso oportunamente, os chamados que vão para o céu se quiserem, os escolhidos que vão pelo amor ou pela dor, os enviados que já sabem o que veio fazer aqui, os discípulos, que se ligar na terra está ligado no céu, e se desligar na terra está desligado no céu. Os discípulos, tem discípulo ainda hoje? Claro que tem. Se você foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus, você é discípulo. O discípulo, eu conheço vários irmãos que o Senhor Jesus veio aqui e chamou eles. Então, inclusive, alguns que estão hoje como ministros da igreja. Então, aquele que o Senhor Jesus buscou no mundo e chamou para essa graça, ele é discípulo. E ele deve saber se ele é discípulo ou não, para ele para ele cumprir os direitos e os deveres que tem um discípulo. E, naturalmente, isso é muito útil para a graça. Deixa eu fazer uma citação aqui. Quando Lúcifer desceu, e ele é um arcanjo, o que é um arcanjo? Um arcanjo é um anjo general de 5 estrelas. Lúcifer era um arcanjo lá em cima, que chamava Lúcifer, que é luz que brilha, e quando o arcanjo Miguel, com seu exército, expulsou ele, e ele já tinha seduzido para ele 1/3 dos anjos do céu, porque os golpistas, eles vão aliciando discípulos para quando eles dão o golpe ou não, eles ter cobertura. Isso está também escrito numa parábola que depois nós vamos falar sobre ela. Então, o discípulo, ele precisa saber que ele é discípulo e os poderes que ele tem. E tem também na terra os nazireus. Então, chamado, escolhido, enviado, discípulo e nazireu. 5, porque tudo na graça é 5, tudo no céu é 5, nós já vamos falar isso mais vezes. Então, hoje nós temos 8,3, 8,2 a 8,3 bilhões de habitantes na Terra, dividido nesses 5 grupos.
E cada um deve conhecer, um detalhe aqui, deve conhecer e não precisa comentar para ninguém. Basta ele conhecer, considerando e sabendo que fisicamente ninguém é mais nem menos que ninguém. Eu costumo dizer, se você sabe que você está acima de escolhido, considere chamado. Porque se eu me considerar chamado, eu vou estar o tempo todo correndo atrás dos meus deveres, porque os meus direitos, eu tenho um advogado e um juiz que vai saber quando eu tenho ou não esses direitos. E nós temos aqui o homem da estrela de Davi, ele tem que saber o seguinte, eu consigo dizer assim, eu quero um dom de Deus e eu vou receber ele agora. Não, impossível. E aqui tem um ponto. Quanto mais eu esforçar, melhor fica. E se eu tentar forçar essas coisas, eu estou forçando contra Deus, eu posso chegar num outro lugar que jamais fui. Então, eu quero os dons de Deus, quem não quer? Eu estou buscando os dons de Deus, quem não está? Não tem quem não está. Porque tem pessoa que não dá muito valor nessa graça, tem pessoa que... Então, tem pessoa, e prestem atenção, tem irmão que quando ele alcança uma função na igreja, ele cai na zona de conforto e acha que ele é melhor que os outros, acha que ele está... Então, e eu conheço, não são poucos, eu conheço alguns, graças a Deus também não são muitos, eu conheço alguns que ele acha que ele é o dono da igreja. Então tem uns que falam assim, meu irmão, tem uns que falam assim, aqui é a minha região, aqui é eu que mando. Ele não manda nem na vida dele, ele não manda nem a hora que ele alimenta, porque o homem não manda nada. Homem, carne opõe ao Espírito de Deus, então a nossa carne, ela é imprestável, execrável, a não ser que nós educamos a nossa carne, aí ela torna-se um veículo portador do Espírito Santo para administrar a obra e servir a Deus através do Espírito Santo. Tá. Então, eu consigo reivindicar um dom de Deus? Ninguém consegue. Então, na nossa vida cotidiana, material, na nossa vida de cidadão da terra, nós temos que agir da mesma maneira. Ganhei, louvado seja Deus. Perdi, louvado seja Deus. Até no judaísmo, que eu sou descendente, fala assim, você perdeu uma fazenda. Não, eu não perdi uma fazenda. Aquela fazenda ia me prejudicar espiritual e Deus tirou ela. Você ganhou uma fazenda, mas você ainda não recebeu. Com certeza. Não é hora? Deus sabe a hora de eu receber a fazenda. Então, eu estou muito feliz e eu glorifico a Deus porque eu ganhei a fazenda. O dia que for para mim pôr a mão nos valores, Deus põe na minha mão. Enquanto Ele não pôr, Ele não pôs. Então, e o Senhor Jesus, juntando todas essas palavras, o Senhor Jesus nos fez duas promessas, que eu estou sempre falando aqui. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então não adianta você tentar ficar rico, não adianta você buscar, você se explorar, não adianta você tentar dar tumé, tentar dar golpe nos outros, não funciona. Você está tirando de você. E você só está enganando você só está traindo você e a sua família. Então, em tudo dai graças, outra palavra do Senhor Jesus. Se vós fizerdes tudo o que vos mando, recebereis 100 vezes mais aqui, 100 vezes é muita coisa, recebereis 100 vezes mais aqui
e no fim a vida eterna. Agora, eu vou receber 100 vezes mais, eu vou receber, buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas? Depende. Deus sabe se vai me atrapalhar ou se vai me ajudar espiritual. Agora, eu costumo dizer, e uma verdade que eu digo sempre, o dinheiro é a melhor coisa que tem para servir a Deus. Se você usar o dinheiro com sabedoria, isso está dentro da estrela de Davi. Se você usar o dinheiro com sabedoria, com cuidado e com prudência, e você e o dinheiro servir a Deus, é claro que Deus vai te dar o dom da prosperidade, porque você está sendo útil. O dinheiro está sendo útil para você, para a sua família e para a obra de Deus. Então Deus vai te abençoar. Eu não estou falando de pagar dízimo, não, porque dízimo... Porque tem gente que fala, você não paga o dízimo, eu esqueci o nome do espírito que eles usam, o destruidor vai entrar na sua vida. Isso não existe. Dízimo terminou em João Batista. Os discípulos de João Batista pagaram dízimo, foram os últimos. Os discípulos do Senhor Jesus não pagou e não recebeu dízimo. Então, se eu usar o dinheiro para o bem da minha família e da obra de Deus, e para servir a Deus, o dinheiro vai me ajudar a servir a Deus. O homem que o dinheiro usa ele já pecou, porque está escrito que o dinheiro é a maior idolatria da terra. Então o homem que tapeia por dinheiro, etc., ele é um idólatra. Ele dificilmente ele vai chegar na caminhada que ele quer. Vamos prestar atenção nisso. Isso é rigorosamente dentro da estrela de Davi. Então, se eu usar o dinheiro para servir a Deus, e eu o dinheiro servir a Deus, a minha carne, eu ponho o Espírito Santo de Deus, mas se ela estiver dominada, educada, a minha carne torna um veículo que me transporta para a glória eterna, me transporta para os céus, me transporta. Aí eu vou estar dentro das duas promessas do Senhor Jesus. Eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Então, vamos nos preocupar. Esse assunto, ele é longo, ele é muito importante, e ele, olha, esse assunto está muito próximo ou ligado totalmente do assunto anterior que foi falado, que é o convívio com Deus. Então, se eu uso o dinheiro para servir a Deus, e se eu uso o meu corpo físico para servir a Deus, a prosperidade está garantida, desde que eu não use tentando negociar com Deus. Não tenta negociar com Deus, não. Olha, adore a Deus sobre todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Esta é a base. Exerça a caridade. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, nós já sabemos o que é. É o exercício da caridade. Vamos nos preocupar com isso e vamos ter responsabilidade. Esse é o assunto de hoje. Curta, compartilhe e nos ajude a divulgar o canal. Deus nos abençoe.